vamos falar um pouquinho sobre a Casa Metálica. É uma obra que eu comecei há 9 anos a desenvolver. Essa obra era um desafio para mim no escritório começar a constituir um projeto como esse, porque a gente não tinha tecnologia, não sabia como desenvolver, como fazer, como achar os materiais ideais, e isso foi constituindo ao longo de uma primeira obra que aconteceu no escritório. E foi muito bacana porque nisso nós conseguimos montar uma equipe, criar um desenvolvimento novo e fazer com que as obras sejam mais rápidas, mais organizadas, sem tanto desperdício de obra, que eu acho fantástico, porque hoje em dia a questão de obra é bem complicado. Agilizar o tempo do cliente também é algo muito importante para mim, que eu acho que as pessoas cada vez buscam mais isso, né? Poder esse imediatismo, estar antes nas obras, ficar pronta antes. Então, é uma das matérias-primas que a gente consegue para conseguir agilizar. E há 9 anos a gente iniciou fazendo uma casa metálica que eu fiz para minha família e deu muito certo, e aí os clientes começaram a procurar no escritório para desenvolver esse tipo de construção. Esse projeto foi um projeto um pouco mais desafiador, porque além dele ser uma obra metálica, os clientes não queriam ter tanto aspecto metálico. Então, se você observar, ela é uma casa metálica, mas ela está toda revestida. Então, ela tem um revestimento bem grandioso em madeira, né? E nós temos paredes de concreto, nós temos um piso que é um pouco mais uma estruturação mais pesada. Então, ela foge até um pouquinho do conceito 100% metálico, que é tudo muito leve. Então nós tivemos que juntar um pouco mais de peso à estrutura para que a gente conseguisse fazer com todo esse contexto metálico numa casa que tem um acabamento um pouco mais forte, né? Então ficou lindo, eu acho que vocês vão poder ver um pouquinho dessa estruturação toda. E é uma casa super contemporânea, super aberta, integrada, um estilo leve. Eu acho que uma das coisas mais bacanas da casa metálica é isso, é a gente poder ligar o interno com o externo. A natureza está completamente ligada com a casa, e eu acho que isso traz uma paz gigantesca, traz uma sensação excelente de morar. E esses pés direitos altos, essa extensão nas coberturas, na abertura das paredes, na extensão dos telhados, vocês vão conseguir visualizar que só na metálica que a gente conseguia finalizar esse tipo de acabamento, porque são poucos pilares, são estruturas bem estendidas que dão essa amplitude toda para o espaço. Basicamente, a casa tem 3 materiais bem definidos, que é madeira, concreto e vidro. Eu acho que esses 3 materiais definem todos os acabamentos da casa. Então a gente tem isso no piso, nas paredes, nas pinturas, no revestimento, nos banheiros. E eu adoro essa sintetização de materiais. Eu acho que isso acaba dando um ar muito mais grandioso para a casa. A gente não tem tanta mistura, os acabamentos ficam mais contínuos, a casa dá uma sensação muito mais prática também de limpeza, de estrutura. Então basicamente foi isso que a gente seguiu. Uma coisa muito bacana da casa é o efeito de iluminação, então vocês vão conseguir ver rasgos de iluminações na parede, estruturas de luminárias que se intercalam entre si, então formam um balanço, uma brincadeira, sequências de luminárias bem pontuadas que a gente tem na Gourmet. Pontos estratégicos também, toda a iluminação externa foi pensada, toda a iluminação de jardim também está adaptada com a própria casa, com a iluminação também da casa para poder fazer os contrastes externos e internos. Então eu acho que isso a gente pensou muito para conseguir constituir todo esse movimento do desenho da casa mesmo e a gente poder valorizar isso mostrando também na iluminação. A casa ela é bem cinematográfica, então ela tem um pé direito bem alto. A gente conseguiu determinar os quartos, a parte íntima na parte superior e na parte de baixo a gente tem todo o receber, né? A gente acabou não fazendo uma separação, sala de estar, jantar, cozinha e gourmet. Pelo contrário, a gente optou por fazer um living gigante, onde tudo existe no mesmo espaço e se comunica, você pode usar os espaços todos ao mesmo tempo ou separado. Então a gente tem basicamente
uma sala mais comprida e um final como se fosse um T que harmoniza todos esses espaços. Tem o grande diferencial de ter um spa dentro da sala, então é muito gostoso porque ele está ligado com a gourmet, é um espaço gostoso para utilizar à noite, com os amigos, com a família, e ele fica muito mais aconchegante, né? Na extensão da sala toda nós temos uma varanda, que é uma varanda mais contínua, e nessa varanda a gente tem também a piscina, que é como se fosse uma grande raia de fora a fora, emoldurando toda a casa. O hall de entrada, eu acho que vale a pena parar um pouquinho para visualizar, porque ele tem um pé direito altíssimo, ele está todo emoldurado com madeira, ele tem um jardim interno dentro dele, então ele já mostra a grandiosidade dela desde o início. E a gente optou por deixar a própria casa também tendo essa vida própria desse dentro e fora, e inclusive com as persianas, comunicação visual, e a própria cozinha também ela tem a opção de abrir e fechar para fazer parte desse movimento todo. No interiores, na parte de projeto de interiores, a gente acabou concebendo junto com o projeto arquitetônico, que isso é excelente, porque a gente já pode deixar toda a preparação do projeto desde a obra, então a gente já trabalha com nichos corretos, a mobiliário correto, desde a primeira criação eu já iniciei com os interiores também. E a ideia aqui foi fazer um interiores um pouco mais orgânico, que são sofás arredondados, peças mais soltas. Então, se você observar, o ambiente ele fica mais livre, então ele tem mais espaço de circulação, de movimentação, ele não fica tão quadradinho, né? Tão tudo apertadinho, tudo certinho. Ele acaba expandindo muito mais e deixando tudo isso num movimento diferente de espaço. Então, vocês vão observar isso nos sofás arredondados, tanto da varanda quanto da sala. As peças, ela tem um movimento mais feminino. E a gente brinca que a arquitetura agora ela é uma mistura do feminino com o masculino. De que maneira? O masculino está no cinza, então o cinza veio e assim, pegou para ele o cinza, o preto, o concreto, que é uma forma muito masculina, né, realmente da arquitetura. E como que veio o feminino nessa parte? Ele veio no mobiliário. O mobiliário está muito mais orgânico, está muito mais com formato de mulher, ele tem todo um arredondado, toda uma leveza que eu acho que veio buscar para contrapor mesmo com essa parte do masculino, das cores, né? Que veio com muita força nessas últimas arquiteturas aí. E terminar uma obra assim é uma realização não só para os clientes, mas para a gente também, como concepção de projeto, arquitetura, a gente poder criar juntos, viver juntos, todo esse tempo juntos, pensar juntos. Então isso é uma realização deles, é uma realização nossa, do escritório, é uma realização de equipe, porque é muita gente envolvida, é muita gente pensando, né, para que tudo dê certo. E eu acho que é isso que traz para a gente a alegria de começar de novo, fazer outras obras, de correr atrás e poder entregar nesse formato, né? A gente tem o costume de entregar todas as casas, os apartamentos assim. Hoje nós estamos num dia de decoração e a gente finaliza entregando para o cliente com uma casa toda arrumada, toda decorada desse jeito. E é uma realização não só deles, mas nossa também.